Enquanto o mundo observa com atenção, a Coreia do Norte permanece como um dos regimes mais herméticos e imprevisíveis do planeta. Mas o que realmente está acontecendo por trás das fronteiras fechadas de Pyongyang? E por que, em 2026, esse pequeno país continua sendo uma das maiores preocupações da geopolítica mundial? Para entender a situação atual da Coreia do Norte, precisamos primeiro compreender que estamos diante de um fenômeno único na história contemporânea. Um regime que conseguiu sobreviver ao fim da Guerra Fria, ao colapso da União Soviética, e que hoje se posiciona como um ator estratégico em um tabuleiro geopolítico cada vez mais complexo. A liderança de Kim Jong-un está prestes a completar uma década e meia no poder, e o que vemos hoje é um regime que aprendeu a jogar o jogo internacional de forma surpreendentemente eficaz. Através do desenvolvimento de seu programa nuclear e de mísseis balísticos, a Coreia do Norte conseguiu algo que poucos países isolados alcançaram: relevância estratégica global. Os recentes testes de mísseis hipersônicos demonstram uma capacidade tecnológica que surpreende analistas ocidentais. Não estamos mais falando de um país com tecnologia obsoleta da Guerra Fria. A Coreia do Norte investiu pesadamente em seu programa de armamentos, e os resultados são evidentes. Seus mísseis intercontinentais, teoricamente, já possuem alcance para atingir o território continental dos Estados Unidos, uma mudança dramática no equilíbrio de poder regional. Mas a história da Coreia do Norte vai muito além de mísseis e ameaças nucleares. É fundamental entendermos como este país chegou até aqui. A divisão da Península Coreana após a Segunda Guerra Mundial criou duas nações radicalmente diferentes. Enquanto a Coreia do Sul se transformou em uma potência econômica e tecnológica, o Norte seguiu um caminho de isolamento extremo, construindo um sistema político único baseado na ideologia Juche, que prega a autossuficiência nacional. A Guerra da Coreia, que tecnicamente nunca terminou, apenas foi suspensa por um armistício em 1953, deixou cicatrizes profundas. A zona desmilitarizada que separa as duas Coreias não é apenas uma fronteira, é um símbolo físico de uma guerra congelada, onde milhares de soldados de ambos os lados permanecem em estado de alerta permanente. O que torna a Coreia do Norte particularmente interessante para o Brasil e para observadores da geopolítica global é seu papel como peça fundamental no grande jogo entre as superpotências. A crescente aproximação entre Pyongyang e Moscou é um dos desenvolvimentos mais significativos dos últimos anos. A Rússia, enfrentando isolamento internacional devido ao conflito na Ucrânia, encontrou na Coreia do Norte um parceiro disposto a fornecer munições e apoio militar. Relatórios de inteligência ocidentais confirmam que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para combater ao lado das forças russas, marcando a primeira vez em décadas que tropas norte-coreanas lutam em solo estrangeiro. Esta cooperação militar representa uma mudança significativa no posicionamento estratégico da Coreia do Norte e fortalece uma aliança que preocupa o Ocidente. A China, tradicional aliada de Pyongyang, observa esses desenvolvimentos com sentimentos mistos. Por um lado, Beijing precisa da Coreia do Norte como zona tampão contra a influência americana na península. Por outro, o comportamento cada vez mais independente de Kim Jong-un e sua aproximação com a Rússia desafiam a influência chinesa na região. Para entendermos a dinâmica interna do regime, precisamos olhar além da propaganda oficial. A sociedade norte-coreana é extremamente estratificada, com uma elite em Pyongyang vivendo em condições relativamente confortáveis, enquanto a vasta maioria da população enfrenta privações severas. No entanto, desertar da Coreia do Norte tornou-se cada vez mais difícil, com o regime aumentando drasticamente a vigilância nas fronteiras. O sistema de controle social norte-coreano é um dos mais eficientes do mundo. Cada cidadão é classificado em um dos 3 grupos principais, que determinam onde podem viver, que trabalhos podem ter e até mesmo quanto alimento recebem.
esta estratificação social cria uma estrutura onde a lealdade ao regime é constantemente testada e recompensada. Um aspecto frequentemente negligenciado é a capacidade de adaptação do regime. Apesar das sanções internacionais extremamente severas, a Coreia do Norte desenvolveu uma economia paralela sofisticada. Através de ciberataques, contrabando, trabalho forçado no exterior e outras atividades ilícitas, o regime consegue gerar receitas estimadas em bilhões de dólares anualmente. Os hackers norte-coreanos tornaram-se particularmente notórios, sendo responsabilizados por alguns dos maiores roubos cibernéticos da história. Estes grupos não são criminosos comuns, são operações estatais sofisticadas que financiam diretamente o programa nuclear e de mísseis do país. O FBI tem dezenas de hackers norte-coreanos em sua lista de procurados, mas praticamente nenhum foi capturado. A questão da sucessão permanece como uma das maiores incógnitas sobre o futuro da Coreia do Norte. Kim Jong-un tem uma filha que aparece cada vez mais em público, sugerindo que ela pode ser preparada para eventualmente assumir o poder. Se isso se confirmar, teríamos a quarta geração da dinastia Kim governando o país, algo sem precedentes na história dos regimes comunistas modernos. A irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, também emerge como uma figura cada vez mais poderosa. Ela tem sido a voz mais dura do regime em declarações internacionais, muitas vezes superando até mesmo seu irmão em retórica agressiva. Alguns analistas sugerem que ela poderia ser uma regente caso algo acontecesse com Kim Jong-un antes que sua filha estivesse pronta para assumir. Do ponto de vista militar, a Coreia do Norte mantém um dos maiores exércitos do mundo em termos proporcionais à sua população. Mais de 1 milhão de soldados na ativa, com reservas que poderiam dobrar esse número em questão de dias. Embora muito deste equipamento seja obsoleto por padrões modernos, a pura escala das forças norte-coreanas representa uma ameaça significativa, especialmente considerando a proximidade com Seul, que está a apenas 50 quilômetros da fronteira. A artilharia norte-coreana posicionada próxima à zona desmilitarizada poderia, teoricamente, atingir a capital sul-coreana em minutos, colocando milhões de civis em risco imediato. Esta capacidade de causar destruição massiva rapidamente é uma das razões pelas quais qualquer conflito na península é considerado potencialmente catastrófico. A questão nuclear permanece no centro das preocupações internacionais. Estimativas sugerem que a Coreia do Norte possui entre 40 e 60 ogivas nucleares, com capacidade de produzir mais. O país demonstrou capacidade de miniaturizar essas armas para montá-las em mísseis, cruzando um limiar tecnológico crítico que muitos acreditavam estar além de seu alcance. Os testes nucleares subterrâneos, realizados ao longo dos anos, causaram preocupações ambientais significativas. Há evidências de que o local de testes de Punggye-ri pode ter sofrido colapso parcial, possivelmente liberando radiação. No entanto, informações confiáveis sobre a situação real são extremamente difíceis de obter. A diplomacia com a Coreia do Norte tem sido caracterizada por ciclos de tensão e distensão. As reuniões entre Donald Trump e Kim Jong-un representaram um momento histórico, mas fracassaram em produzir resultados concretos duradouros. O regime norte-coreano mostrou-se hábil em extrair concessões enquanto oferece promessas vagas de desnuclearização que nunca se materializam. Para o Brasil, a situação na Península Coreana pode parecer distante, mas tem implicações importantes. O país sul-americano mantém relações diplomáticas com a Coreia do Sul, um parceiro comercial significativo, e qualquer instabilidade na península afetaria mercados globais dos quais o Brasil depende. Além disso, a Coreia do Norte representa um caso de estudo sobre como regimes autoritários podem sobreviver através da combinação de repressão interna e chantagem nuclear internacional. A postura da Coreia do Norte também influencia debates sobre proliferação nuclear. O sucesso do regime em manter seu programa nuclear,
apesar de sanções internacionais severas, envia uma mensagem perigosa para outros países que possam considerar seguir um caminho similar. Isso desafia fundamentalmente o regime de não proliferação nuclear, que tem sido um pilar da ordem internacional desde a Guerra Fria. Um aspecto frequentemente esquecido é a dimensão humanitária. Organizações internacionais de direitos humanos documentam sistematicamente violações graves na Coreia do Norte, incluindo campos de trabalho forçado, execuções públicas e um sistema de punição coletiva, onde famílias inteiras são castigadas pelos crimes de um membro. Desertor após desertor traz relatos consistentes de um estado policial onde até mesmo o pensamento crítico é perigoso. No entanto, é importante evitar visões simplistas. A população norte-coreana não é apenas vítima passiva, mas pessoas reais vivendo sob circunstâncias extraordinárias, encontrando maneiras de sobreviver e, em alguns casos, até prosperar dentro das limitações impostas pelo regime. Mercados informais proliferam, mídias estrangeiras circulam clandestinamente e, gradualmente, a sociedade norte-coreana está mudando de maneiras que o regime luta para controlar completamente. A tecnologia de informação está lentamente infiltrando o país. Embora a internet seja extremamente restrita, com acesso limitado a uma elite minúscula, dispositivos USB contendo filmes e programas sul-coreanos circulam no mercado negro. Esta exposição gradual ao mundo exterior está criando tensões geracionais, com jovens norte-coreanos cada vez mais cientes de que existem realidades muito diferentes além de suas fronteiras. Olhando para o futuro imediato de 2026, várias trajetórias são possíveis. Um cenário é a continuação do status quo, com a Coreia do Norte mantendo seu regime através da combinação de repressão e dissuasão nuclear. Outro cenário envolve uma abertura gradual, similar ao que a China fez sob Deng Xiaoping, embora isso exigiria que o regime aceitasse mudanças que poderiam ameaçar sua própria existência. Um terceiro cenário, mais preocupante, envolve escalada militar. Seja por cálculo equivocado, acidente ou desespero, um conflito na Península Coreana teria consequências devastadoras. Estimativas sugerem que uma guerra em grande escala poderia resultar em centenas de milhares, possivelmente milhões de baixas nas primeiras semanas, tornando-o um dos conflitos mais mortíferos desde a Segunda Guerra Mundial. O retorno de Donald Trump à presidência americana representa uma nova variável nesta equação. A Coreia do Norte tem respondido com retórica particularmente agressiva e novos testes de mísseis às recentes ações americanas no cenário internacional. O regime interpreta movimentações americanas como precedentes potencialmente aplicáveis à própria situação, aumentando a paranoia e a postura defensiva. A relação entre Washington e Pyongyang permanece profundamente antagônica, mas também estranhamente codependente. Os Estados Unidos precisam da ameaça norte-coreana para justificar sua presença militar na Ásia Oriental, enquanto a Coreia do Norte usa a ameaça americana para legitimar seu regime internamente e manter coesão nacional. Este equilíbrio perverso tem se mantido por décadas. Para a comunidade internacional, a Coreia do Norte representa um dilema ético e estratégico. Por um lado, o isolamento e as sanções claramente causam sofrimento à população comum. Por outro, remover essas pressões sem garantias concretas de mudança de comportamento seria recompensar e potencialmente fortalecer um dos regimes mais repressivos do mundo. O papel de organizações internacionais tem sido limitado, mas não irrelevante. A ONU mantém sanções abrangentes, embora sua aplicação seja irregular, particularmente por parte de China e Rússia. Agências humanitárias operam com restrições severas, mas conseguem fornecer alguma assistência às populações mais vulneráveis. É crucial reconhecer que mudanças na Coreia do Norte, quando ocorrerem, provavelmente virão de processos internos ao invés de pressão externa.
A história mostra que regimes totalitários raramente caem devido a sanções ou isolamento. Eles colapsam quando suas próprias contradições internas se tornam insustentáveis ou quando elites decidem que a mudança serve melhor seus interesses. A situação na Península Coreana permanece como uma das questões não resolvidas mais perigosas da Guerra Fria. Enquanto outras divisões daquela era foram superadas, a separação das Coreias persiste, mantendo milhões de pessoas separadas de familiares e perpetuando um conflito que tecnicamente nunca terminou. Para observadores brasileiros e da América Latina, a Coreia do Norte oferece lições importantes sobre resiliência autoritária, os limites do poder internacional e a complexidade de lidar com estados párias nucleares. É um lembrete de que, mesmo em 2026, com toda a nossa tecnologia e interconexão global, existem ainda lugares onde o relógio parece ter parado em uma era diferente. O futuro da Coreia do Norte permanece profundamente incerto. O que parece claro é que o país continuará sendo um desafio significativo para a ordem internacional, um enigma que desafia soluções fáceis e uma fonte contínua de preocupação para formuladores de política em todo o mundo. A questão não é apenas o que acontecerá com a Coreia do Norte, mas como o mundo responderá quando a mudança inevitavelmente chegar.